Meus amados irmãos, nesta noite reunidos, página 287. Eu espero, acredito eu queria acreditar que todos os alunos assistiram a aula, porque nós não tivemos aqui presencial, mas eu coloquei a aula lá para a gente não perder, né, aquele dia, para a gente não estar adiando aí. Então eu coloquei a aula que foi do dia da turma anterior, que seria o mesmo conteúdo que eu passaria para vocês na quinta. Então aquele conteúdo é da quarta-feira, mas seria o mesmo. Então aproveitei que a aula já estava lá, para a gente não perder, eu postei lá. Eu, como assim crente, eu queria acreditar que todos assistiram, né? Mas vai que minha fé não está alcançando assim, né? Então o que eu vou fazer? Vou dar uma breve recapitulada, a não ser que todos assistiram. Nem vou. Assistiram? Assistiu? Não? Então nem todos assistiram, né? Então vamos lá, dar uma breve recapitulada. Ou melhor ainda, então vamos fazer o seguinte: os que assistiram, se quiser colocar algum pontozinho lá que ficou na memória, porque a gente já parte daí, eu dou uns 5, 10 minutos no máximo de uma recapitulada da aula passada, para que a gente não dê aquele salto, né? Sim. Foi interessante a introdução que você deu na aula, falando que sobre a sociedade, que nós somos induzidos pela sociedade, por amigos, pela mídia, através da arte, da educação, Isso. do MEC. Tudo né? isso influencia. Tudo isso influencia e a gente não filtra, né? A gente não verdadeiramente não para meditar, né? Refletir se é certo ou errado. A gente vai cantando aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E vai embora. Então foi assim muito legal, falando que você abordou um tópico falando assim daqueles discípulos que Paulo falou que vocês já conheceram o Espírito Santo, e eles falaram assim, nem ouvimos falar dele. Nem sabíamos que existia Espírito Santo, né? Então você abordou que fala assim que muito crente não tem conhecimento nem para aproveitar aquilo que Deus dá e nem para ensinar. Isso. Vocês assistiram outro videozinho que eu postei, chamado de Janela de Overton? 6, 7 minutos. Pensa por ela, bom. 6, 7 minutos, lembram? Mas está lá no grupo. Então faça o seguinte, irmãos, vocês assistam aquele videozinho lá, porque ele vai explicar como é feito, como que os poderosos, como que a mídia faz para induzir as pessoas, para manipular o pensamento em massa da sociedade mesmo. É algo intencional, é algo pensado, irmãos. Não tem nada por acaso. As emissoras de televisão, os intelectuais, as pessoas que de alguma maneira regem o país, né? Seja por meio da política, seja por outro meio, eles têm uma intenção. E aí, quando você quer mudar uma opinião popular, isso é feito em um processo. E aí essa janela de Overton vai explicar isso. É um videozinho de 6, 7 minutos. Não é mais do que isso não, que eu me recordo. Então vale a pena assistir para que vocês entendam, tá certo? Como que funciona isso aí. E a gente vê como que é assustador, porque a grande maioria não tem noção do como é esse processo. Eles acham que o que eles pensam é porque é fruto das opiniões deles, mas não são das opiniões deles. É fruto, na verdade, é resultado daquilo que eles foram levados a pensar. Aí que está o grande problema, né? Quando vocês, bom, eu acredito que vocês não assistem novela, não precisa confessar pecado nenhum, tá? Só escute aí. Mas quando tem lá uma novela da Globo ou outra emissora qualquer, vocês acham que é à toa que ela coloca uma cena, de repente lá, de dois homens, né, que está de repente se gostando, ou uma situação onde uma mulher ela foi estuprada, ou em outra ocasião que ela teve um bebê, mas vai abortar. Então são temas que, se você jogar direto para a sociedade rejeita, né? Por exemplo, o canibalismo é uma coisa que as pessoas rejeitam, né? O aborto, a maioria rejeita. Mas se você quer mudar essa opinião popular, então você vai aos poucos. Você não coloca isso de cara assim, você é contra o aborto? Não, o aborto tem que ser favorável e tal. Não, vai se discutindo aos poucos, vai se colocando uma situação aqui, outra situação ali, vai pegando casos específicos, esporádicos, para que as pessoas possam assimilar essas coisas.
aquilo que não era aceitável, ela passa a ser aceitável. Já foi na história, irmãos, humana, na época do Império Romano, inclusive, a pedofilia já foi algo aceitável e tranquilo. A pedofilia, o infanticídio, no sentido era assim, por exemplo, tinha na época do Império Romano, na Grécia também, anterior, né? Então, ao Império Romano, as crianças, eu esqueci o nome, meu Deus, tem um termo técnico que vai falar, tem a eutanásia também, me lembrei da eutanásia, né? É outro tema também que a gente aí não é colocado pronto, mas isso aí vai sendo trabalhado. Mas lá eu esqueci, tem um termo técnico que fala que seria a eugenia. A eugenia seria só o nascimento de crianças perfeitas. Então, nessa época do Império Romano, toda criança que nascesse lá, seja cega, surda, com problemas mentais, essas crianças simplesmente eram mortas. Olha só, então isso já foi aceito na história humana, como a pedofilia. Por exemplo, no mundo árabe, né? Na Índia também, se não me falha a memória, é normal os homens, 30, 40, 50 anos, se casarem com menininhas de 12, 13 anos, né? No nosso país, da cultura deles? Da cultura, sim, e é lei, isso é por lei garantido. Veja bem. Mas é perante Deus, tem que pensar. Não, calma que eu não cheguei ainda aí, eu estou trabalhando essa questão de como lida-se, né? Isso aí na sociedade. Então, por exemplo, vocês sabem que os muçulmanos estão vindo para o Brasil, aí uma hora a gente vai ter que lidar com essa questão, porque no Brasil, por exemplo, a poligamia é crime, a bigamia é crime, um homem não pode ser casado com duas mulheres, não pode, não é? Agora, nos países árabes, isso é normal, é lei, o homem pode ter quantas mulheres quiser, desde que sustente todas elas, não tem problema, mas no Brasil isso é crime. Mas como está vindo os muçulmanos, pode ter certeza, logo mais vai ter uma situação que isso vai ter que ser discutido, e aí, o interesse dos poderosos não é nada moral, não é nada ético, não servem a Deus, não estão preocupados com isso. Muitos políticos evangélicos, eles nem têm esses princípios, imagina os outros, né? Então a gente não deve esperar muita coisa desse povo aí. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, que essas coisas elas vão surgindo sorrateiramente, de uma forma quase que a gente não percebe, e aí isso vai sendo trabalhado para que a população que é manipulada, que a maioria, inclusive na igreja, infelizmente, as pessoas não pensam. O que a gente está trabalhando nessa matéria? A importância do pensamento, não é? A importância de você ter critérios, ter discernimento, que você não receba tudo sem questionar, mas que você possa estar comparando isso com os ensinos da Bíblia, com aquilo que nós temos como valores bíblicos, princípios cristãos. Então nós temos ética, nós temos princípios cristãos, nós temos uma moral cristã, então tudo isso a gente deve preservar, e inclusive é a partir disso que a gente julga as outras coisas, né? Eu nem estou entrando no critério se o que é e o que não é, eu estou discutindo com vocês, pelo menos essa aula passada e essa eu vou discutir também, essa questão de que nós somos de alguma maneira influenciados, seja, aí como a Ângela disse, né, que eu disse na aula passada, seja pela educação, seja pela grande mídia, seja pelo professor, seja pelos pregadores. Então nós somos influenciados, irmãos, nós não somos neutros, né? E a gente não pensa por nós mesmos, nós somos de alguma maneira influenciados. Os livros que você lê vai te influenciar, quem você ouve vai te influenciar, onde você, a comunidade de fé, a igreja que você frequenta, ela tem uma certa identidade, ela tem alguns pensamentos, ela vai te influenciar de alguma maneira, né? A questão todos nós somos influenciados e influenciáveis. Só teve um que não foi o Jesus, que foi o Cristo. Ele não, era original, o que ele trouxe era a verdade de Deus, e ninguém influencia Jesus de forma nenhuma, pelo contrário, foi ele que trouxe a mensagem que transformou mentes, vidas, não é? E aí sim, que trouxe uma mensagem, inclusive, que é a palavra de Deus, que veio e vem e ainda continuará transformando muitas pessoas. Então, um ateu, é possível que Jesus influencie de tal forma que ele comece não só a acreditar em Deus, mas em viver dessa maneira que ele disse que tem que viver. Então, a palavra de Deus é poderosa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a Bíblia diz que a verdade liberta, o que a Bíblia está mostrando com esse versículo? Que existem cadeias e prisões de pensamento, não é?
Satanás, irmãos, que é quem rege o sistema mundano, que quer afastar as pessoas de Deus, daquilo que é correto. Tem uma outra questão que é assim: a partir de um certo tempo para cá, houve-se a formas de pensamento, né? Então a humanidade, ela pensa de tempos em tempos de formas diferentes. Há critérios e há paradigmas, há padrões que ela segue. Por exemplo, a igreja já ditou o que era e o que não era certo no mundo. A igreja, no caso católica romana, que foi aquela que dominou, né, o mundo. Então os papas, eles mandavam e desmandavam em reis, em líderes. Era o papa que era a igreja que falava: isso aqui é certo, isso aqui não é certo. Tanto é que se o cientista fosse lá descobrisse alguma coisa e ele fosse contrário à opinião da igreja, ele era simplesmente morto. Simplesmente a igreja mandava matar, tá certo? Então muitos cientistas foram assim, né? Então se você era contra a igreja, você estava perdido, morto, excomungado literalmente e tal. O que aconteceu com Martim Lutero, quando falou: não, a salvação é pela fé, só a obra não tem nada a ver e tal. Então a igreja católica perseguiu Martim Lutero, de onde surge o movimento protestante de que nós fazemos parte. Mas isso partiu do quê? De uma discordância, de uma opinião que era majoritária, que era imposta. Então a igreja já mandou no mundo, a ciência já ditou o que era certo e o que não era. Existe Deus? Não existe Deus. Então a ciência chegou à conclusão que não existe Deus e acabou. Já houve um tempo que o ser humano era o padrão de tudo. Então a partir do ser humano se explicava tudo, né? Já houve momentos que a criação, a terra, era o paradigma de todas as coisas. Então a partir da observação, a partir não é da ciência propriamente dita como a gente tem hoje, mas a partir da biologia, tudo isso era explicado, o que era verdade, o que não era verdade, a macroevolução, a microevolução, o homem veio do símio e tal, aquela coisa toda. E aí a pergunta é: qual é a última forma da humanidade pensar? Se antes o centro era a igreja, depois passou a ser a intelectualidade, a humanidade, né? O intelecto, a razão, e a ciência. E hoje, irmãos, o que é que define, o que é que as pessoas têm como padrão, como paradigma, como modelo? O que é que tem? Os irmãos não querem arriscar? Não vale nota? Eu já falei isso aqui, por isso que eu estou perguntando. Os que estavam, né? Eu estou exigindo o que estavam. Os que não estavam, não posso exigir nada, não? Tudo bem, estou vendo que está uma interrogação na cabeça dos que estavam. Você está falando que rege o sistema de pensamento do mundo? Qual é a verdade hoje? Porque a verdade já foi a igreja, a verdade já foi a razão, a verdade já foi a ciência. O que é a verdade hoje? O que seria hoje o padrão assim, que as pessoas falam: não, isso aqui a gente se baseia nisso? Será? Não sei, eu perguntei primeiro, isso é uma pergunta que você está fazendo. É porque o ser humano é egoísta, né? Ele vai no embalo. Do que os outros, o que o outro faz, é moda, sai todo mundo fazendo igual para ser. Eu vou dar uma dica para vocês. Irmão Alex, se você chega em uma pessoa e fala assim: ó, a verdade é essa, o que ela vai te responder? É a sua verdade, não é a minha verdade. Eu tenho a minha verdade. Você está falando que é a verdade, não é a sua verdade. O que acontece hoje? Cada um acha que tem a sua verdade, e as pessoas não acreditam que existe uma verdade. Não, é a sua verdade, a minha verdade, cada um com a sua verdade, cada um com a sua religião, cada um com a sua... A gente tem que viver da forma que você pensa, não é? Tua cabeça é o teu guia e etc. Então, na verdade, hoje nós vivemos em uma geração, em um momento da história humana, que não existe um centro. Tudo é relativo, irmãos. Então, quando a gente vai falar que a palavra de Deus é a verdade, as pessoas questionam: mas que verdade é essa? Não acredito nisso, para mim não é verdade. Mas a questão é: existe verdade que sempre regeu a humanidade. Quem disse que família tem que ser o homem e a mulher? Quem disse? Por que não pode ser 2 homens, 2 mulheres? Por que não pode ser 2 avós? Família com neto, no caso? Por que não pode? Então, esses são os questionamentos, não é? E a gente precisa entender tudo isso, irmãos. A gente precisa entender como que o mundo pensa. Por que nós precisamos entender como o mundo pensa, como as religiões pensam, quais são as doutrinas das religiões, para que a gente, quando for compartilhar o Evangelho, quando a gente for se deparar com as angústias das pessoas, a gente possa ter uma resposta bíblica para eles. Porque quem tem a resposta para a humanidade nas suas angústias, o ser humano está perdido, não sabe para onde vai, não sabe em quem crer, não sabe o que é a verdade, né? Não sabe. Quando eu disse assim que a verdade vos libertará, está falando de cadeias mentais, de conceito,
de pensamento mesmo, é porque, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, o evangelho da glória de Deus, né, por meio de Cristo, alguma coisa assim, mas um entendimento cegado, ou seja, sem compreensão da verdade. As pessoas, elas são, como a Ângela disse, são levadas a pensar certas coisas porque alguém chegou primeiro e disse que era assim, assado, ou porque no momento de angústia dela, ela de repente foi lá e de uma enfermidade, por exemplo, e alguém chegou para ela e disse: não, vai no centro espírita ali, porque vai lá, conversa lá com o Pai de Santo, toma um passe lá, e ela vai. Aí ela vai, aí o Pai de Santo disse: não, vem cá, dá um passe nela, aquela coisa toda, não, oferece aí um negócio para tal entidade, e ela é curada. Pronto, então ela acreditou no quê? Naquilo que deu certo, né? Naquilo que deu certo. Olha que coisa arriscada, irmão. E nós vivemos, inclusive, dentro das igrejas evangélicas, mais ou menos essa ideia: deu certo, é de Deus. Eu peguei o óleozinho lá e ungi lá a carteira de trabalho do meu filho, e ele arrumou um emprego. Isso é de Deus. Então essa prática é de Deus, porque deu certo. Agora a pergunta nossa é: bom, nós temos padrões, nós temos princípios, nós temos ensinamentos que nós chamamos de doutrina? Temos. Onde estão esses ensinamentos? Onde a gente encontra, irmão? Não é possível, você não sabe? Eu vou me embora. Se vocês não souberem responder isso aqui, eu vou me embora. Na Bíblia, velho. Obrigado por salvar a pátria. Na Bíblia, irmãos. Então é na Bíblia que tem os ensinamentos. Somente a Bíblia que define para nós o que é ensinamento cristão, o que Deus requer de nós no comportamento. Inclusive nós falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tá certo? Isso é uma declaração que se tem. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É pelos ensinamentos da Bíblia que nós sabemos como nós vivemos, como nós praticamos a nossa fé. É na Bíblia, irmãos. Então tem muita coisa que dá certo e as pessoas, só porque deu certo, elas julgam que é certo e faz disso uma doutrina. Isso nós chamamos de pragmatismo, né? Ou seja, dá certo, então é certo. Irmão, mas isso não é certo, mas eu fiz assim, assado, e Deus honrou, e deu certo, deu resultado. Mas calma aí, nós vivemos por quê? Pelas experiências pessoais, e por essas experiências pessoais nós criamos as doutrinas, ou nós vivemos pelos ensinos da Bíblia? Aí que a gente tem que questionar, irmão. Porque se somos cristãos, discípulos de Jesus, nós vivemos por aquilo que Deus deixou estabelecido como ensinamento de comportamento, inclusive também de pensamento, nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21, diz que a profecia, as Escrituras, nunca foram produzidas por vontade de homem algum. Olha só, elas não são de particular interpretação. Ou seja, eu não interpreto a Bíblia, eu não interpreto e julgo que é certo a partir de experiências pessoais. São experiências pessoais e fica na pessoalidade, fica no privado, no particular, no fórum íntimo da pessoa. Se de repente acontecer alguma coisa, não aconteceu com você, problema seu ou solução sua, sei lá, né? Dependendo da situação. A questão é que eu não posso pegar essa experiência pessoal e falar: é assim que Deus age, é assim que Deus quer. Isso aqui é ensinamento bíblico. Não é não, irmãos. Não é não. Então a gente precisa ter muito cuidado disso. Primeiro, então, a gente tem que saber, a gente tem que ter muito claramente a vontade de Deus. Nós cristãos, para que a gente penere, para que a gente possa fazer essa triagem, para que a gente possa identificar, discernir essas coisas, se vem de Deus ou não, ensinamentos e práticas, a gente precisa ter a clareza da Bíblia Sagrada. E, infelizmente, muitos cristãos, eles não têm o conhecimento básico. Eu estou falando de as bases da fé cristã. Se eu perguntar para vocês quais são as bases da fé cristã, será que vocês conseguiriam me responder? Aquilo que a fé cristã se baseia, que são os pilares, sustenta a fé cristã, a doutrina básica, assim, pode falar, tem um bocado. Batismo, Santa Ceia, são ordenanças, né? Isso. São ordenanças, mas na verdade são ordenanças, mas não é uma coisa basilar. Por exemplo, se a pessoa não participar de ceia, se a pessoa não se batizar,
talvez isso não seja algo diretamente que influencie na sua salvação. Talvez não seja. Estou falando de uma doutrina mesmo assim, mas seria mais ou menos ordenanças de Jesus, né? Mas, por exemplo, a pessoa morreu sem se batizar, vai ser salva? Será? Então, então não é algo que sustenta, mas é uma ordenança de Jesus, não é que a gente despreza. Mas assim, uma doutrina que é fundamental, que se a pessoa não crê naquilo e a pessoa não praticar aquilo, essa pessoa não será salva e não é tida como cristão. Eu vou dar um exemplo. Não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus é Deus. O islamismo, por exemplo, diz que Jesus é um profeta. Então, você declarar que Jesus é Deus, isso é base, isso é fundamento, isso é essência para ser salvo. Jesus disse no capítulo 17 de João, verso 1 e 2, isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, ó. 17, 32. Verso 1 e 2, acho que é o 2, especificamente. Agora minha esposa não vem não, né? Porque a porta da graça ali foi fechada, talvez ela... Não, mas ela bate esse vinho, né? Tá certo. O 1 João, desculpa, Evangelho de João, capítulo 17, acho que é verso 1 e 2, deve ser o 2, me parece, ou é 1 mesmo, que Jesus disse: olha, a vida eterna é esta, que creiam em ti só, como o único Deus. É o 3, nego. Leia aí, meu amado, por favor. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então pronto, irmãos, eu estou pegando um versículo, tem outros mais aí. Jesus disse: quem não recebe a mim não recebe o Pai, quem não crê em mim não crê. Quem não crê que eu estou no Pai e o Pai em mim, não tem salvação, não tem jeito. Então eu falei de uma base, ou seja, professar Jesus como Deus. Qual seria a outra aí? Me diga aí. Seria assim impossível falar: não, essa pessoa ela não é cristã porque ela não acredita nisso. Eu acho que o maior pecado, eu entendo assim, acho que é a Bíblia, né? O maior pecado da humanidade é não reconhecer Jesus como Salvador. Sim. É isso que vai definir se a pessoa... A regra do inferno nossa é a Bíblia. Então a Bíblia seria mais uma base, ou seja, nós temos a Bíblia como sendo palavra de Deus inerrante e infalível, né? Então seria outra coisa. Se a pessoa não acredito muito, a Bíblia aqui acho que foi escrita por homens e não tem inspiração nenhuma, então se ela crê assim, já compromete a sua salvação, porque é base. Crer nisso é base. João capítulo 12, verso 48, Jesus disse: olha, quem rejeitar as minhas palavras, eu mesmo não julgo ninguém, mas a palavra que eu tenho pregado é essa de julgar no último dia. Então quem rejeita a palavra de Cristo está rejeitando o próprio Cristo. Quem rejeita a Bíblia como sendo a palavra de Deus, já está rejeitando o próprio Deus. Então a segunda base aí, né? Vamos colocar assim, duas bases aí nós colocamos aqui. Qual seria a outra aí? A doutrina da Trindade, por exemplo. Não acreditar na Trindade é não acreditar em Deus. Ah, não acredito. Nós chamamos de movimento unicistas, tá certo? Ou seja, que não crê na Trindade. E isso é uma doutrina básica e essencial da fé cristã. Por exemplo, a igreja Voz da Verdade, eles são unicistas. Eles não acreditam na Trindade. Isso compromete a salvação deles, irmãos. Tá certo? Então a Trindade é uma doutrina bíblica. A expiação de Cristo é uma doutrina bíblica, né? E outras mais aí. Então é isso que eu estou dizendo. A gente precisa ter pelo menos uma noção dessas coisas. Isso aqui é básico. Isso aqui é mobral da fé cristã. Isso aqui é prezinho. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, ter a noção desses ensinamentos. A noção, eu estou dizendo. Olha só como a gente às vezes assim peca demais por nem sabermos das bases da nossa fé. Não é? Eu não estou falando que todo mundo tem que ser teólogo, tem que ser mestre, tem que entender de todas as complexidades da Bíblia. Eu estou falando de todo o discípulo de Jesus ter a noção básica daquilo que ele acredita e professa. Então, entre outras coisas, é isso aqui que a gente tem que ter a base, um monte de base, que não é suficiente ainda para a gente estar trazendo as respostas necessárias para a humanidade, tá certo? João 17:3, isso. 12:48 também, sobre a palavra de Deus. Quem não crê na palavra de Deus, quem não crê, vai ser julgado por essa própria palavra, né? Aleluia, glória a Deus. Diga, irmão Salvador. Desculpa, eu não entendi. Ah, não, tem um monte que eu não vou lembrar agora, mas só essas duas aí a gente já percebe
Que o que eu estou falando aqui, de fato, é o que a Bíblia ensina, não é? Então, só para que a gente continue nesse pensamento, amado. Segundo Coríntios 4:4. É, 2 Coríntios 4:4, isso. Que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, né? Exatamente. Então, quem tem aí a resposta para as angústias da humanidade? Somos nós, os discípulos de Jesus. Nós deveríamos ter, pelo menos, né? Eu digo tem, mas às vezes a gente falha nisso. Mas nós deveríamos ter, porque nós temos de fato, irmão, a verdade, que é a palavra de Cristo, que é o próprio Cristo. Não é uma questão assim, irmão, não é uma soberba de achar que só nós temos. Não, não é soberba. Porque nós, eu digo nós, os discípulos de Jesus, não estou dizendo nós, a minha denominação, o meu movimento religioso, porque eu faço parte do pentecostalismo, porque eu faço parte dos reformados, porque não tem nada a ver com isso. Eu estou falando dos discípulos de Jesus, aqueles que acreditam na Bíblia. Sim, a Bíblia é a única verdade estabelecida por Deus para que o ser humano saiba a sua condição, para que o ser humano saiba em quem acreditar, né, e quem deve depositar a sua confiança e a sua esperança. Então, nós sim, que acreditamos na Bíblia, temos as respostas para as angústias humanas, é fato. Agora, se a gente não, tem duas questões aqui. Se a gente não conhece a Bíblia, vai ficar difícil, não é? Se a gente não é inteirado na questão do que a humanidade hoje está vivendo, vai ficar difícil também, não vai? Não? Então, são dois pontos. Karl Barth é um teólogo, foi um teólogo, que ele dizia o seguinte, que o cristão, discípulo de Jesus, tem que ter em uma mão a Bíblia Sagrada e na outra mão o jornal. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que o cristão precisa estar inteirado das coisas, das verdades espirituais, das verdades bíblicas, mas precisa estar informado, irmão, do que a humanidade está vivendo, para que alcance essa geração. Nós temos hoje problemas, dificuldades que não tinha. Vocês acham que Paulo, por exemplo, Pedro, eles precisavam resolver problemas com pornografia na internet? Não. Por quê? Não tinha internet, né? Mas hoje é uma realidade que nós estamos enfrentando: pedofilia, prostituição, pornografia, a internet, e a gente precisa discutir essas coisas, inclusive no âmbito do que é liberado e o que não é. Se vocês não sabem, irmãos, senadores e tal, Câmara Municipal, é onde tramitam as leis que muitas pessoas eles querem aprovar essas coisas, né? E olha só, é absurdo para nós e para a sociedade também. Mas como eu disse que a sociedade era manipulada, mas nós não podemos ser nem manipulados e nem desavisados a ponto de algumas pessoas falam assim: nossa, hein, André, seria muito complicado para nós, por exemplo, se no nosso país fosse legalizada essa questão de matrimônio homoafetivo. Seria muito complicado, a gente ia ter muita dificuldade, né? O que vocês acham? Não ia ser muito complicado para nós se legalmente isso fosse autorizado? Seria ou não? Seria muito complicado. Então muitos crentes estão pensando assim: nossa, seria coisa nenhuma, irmão. 3 a 4 anos atrás já foi aprovado no Brasil. Qualquer cartório no Brasil, vai 2 bigodudos, vai lá e celebra o matrimônio. Celebra não, mas casa lá oficialmente. Já é lei. E muitos nem sabem disso. Há 4 anos atrás, 4 ou 5 anos, estou perdido no tempo aqui. 2018, né? 2018, 5 anos, a 2000 e quanto? 13. Então acho que é isso aí mesmo. 2013 mais ou menos, vou ter que atualizar aqui que eu estou meio, não estou dormindo direito, então a memória já. Do Rio de Janeiro também tem um cara que está casado com uma mulher. Casado com meio, no cartório mesmo. Eu estava aprovado no Rio de Janeiro, eu vi uma reportagem há uns 4 meses atrás. É, mano? Ele com 2 mulheres, uma patroa. Rapaz, aí eu estou desatualizado, porque para mim, ainda hoje, a bigamia é crime no Brasil. O Rio de Janeiro já aprovou. Está lá, o cara com 2 mulheres. Não, mas se for no Rio de Janeiro, tem que ser em todo o Brasil. Então no Brasil, porque rapaz, é casado mesmo. Tem certeza? Tem. Foi Eu vi a aprovado. reportagem tudo, fiquei parei, fiquei assistindo, né? Nossa. Rapaz, então eu estou agora espantado. Rio de Janeiro. Estou espantado. Tem dois pastores casados também, não sei pra onde. Não, aqui não, a questão homoafetiva, homossexual já está aí há 4 anos atrás, você pode ir lá e casa, né? Pode ser Mas- questão de um projeto, né?
Então, vamos confirmar isso aí direitinho para ver se, porque até que eu sei, até hoje isso não é aprovado, ou seja, o camarada casado com 2 mulheres constitui um crime, pelo que eu sei, mas vamos investigar direito, vamos confirmar isso aí para passar para ela. Não, mas vamos ver se isso é lei ou se aconteceu lá, porque no Brasil é aquilo, né, irmão? Todo mundo burla a lei e faz até juiz, até faz um negócio aí que... Eu vou dar uma olhada no... Vê direitinho, mano, que passa a reportagem lá que é novo. Até mostrou todas as duas. Meu Deus. Não, mas vamos ver se isso é lei, porque eu desconheço essa questão. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, os estados lá eles têm bastante independência nessa questão. Mas no Brasil não é assim que funciona. No Brasil não, né? Não, é por isso que eu disse, se é no Rio de Janeiro tem que ser em todo o Brasil. Nos Estados Unidos já tem essa questão, tem leis que é aprovada em algum estado e outro, então tem essa autonomia de leis, né? Estados Unidos ele funciona diferente, a Constituição, a democracia lá é diferente, é democracia, mas é diferente do Brasil. Mas bora lá, o que eu quero dizer é o seguinte, é que existem essas necessidades e essas questões, e é a igreja, irmãos, que tem que interferir nisso, e é a igreja que tem que mostrar o que é e o que não é verdade. Quando aparecem essas questões aí na mídia, a gente não vê um pastor indo lá para falar da opinião, né? A gente não vê, quando muito é a igreja católica que se posiciona com essas coisas. Mas cadê aí esses pastores que têm a mídia, que têm programas televisivos? Por que eles não usam esses meios aí para expor o que a igreja acredita ou não? Então é muito complicado, né? E muitos de nós somos alienados, na verdade, nem temos às vezes as respostas. Por exemplo, chegam para nós e falam assim: o aborto, você é a favor ou contra do aborto? Contra do aborto. Mas esse caso assim, a gente às vezes não sabe lidar com essas questões, porque isso não vinha para a igreja, a gente não tinha essas dificuldades, nós não tínhamos conhecimento de membros que eram homossexuais dentro das igrejas evangélicas. Hoje tem bastante, e não é pouco não. Nós não tínhamos dentro da igreja evangélica segundo casamento, dificilmente sempre um divórcio na igreja evangélica, mas hoje isso tem aos montes. Antes a gente não tinha, muitas vezes, um menino lá que estava entregue às drogas e era filho inclusive do pastor, dos obreiros. Isso não tinha, é difícil na igreja, mas hoje nós temos. Então hoje nós temos realidades que não tínhamos. Quando eu disse assim que não era problema do Paulo, do Pedro, resolver a questão da pornografia da internet, porque eles não tinham essa realidade, isso sobrou para nós, esse abacaxi caiu na nossa mão e na nossa geração. É a gente que tem que dar resposta para essas coisas, né? Então tem aí uma estatística, por exemplo, que diz, eu estou incluindo tudo, crente ou não crente, é homem, crente e homem continua sendo homem, né? Então a estatística é para todo mundo. Diz a estatística que 95% dos homens já viram pornografia na internet. E os outros 5% não têm acesso à internet. É que nós estávamos hoje mesmo discutindo, eu e a Angela, no debate de casamentos, né? Hoje o divórcio dentro da igreja. Isso. É tão nítido que fala que é normal. É uma coisa, para mim não é. Não, claro que não. Para nós nunca será. Não é normal. Nunca será. Mas eu vou ver com ele. Para nós. Está debatendo muito esse tema hoje. Para nós, irmãos, nós nunca negociaremos verdades bíblicas. Nós nunca mudaremos de posição naquilo que a Bíblia define, algo absoluto, nunca. É inegociável, porque quando a gente começa a negociar algumas verdades bíblicas, a gente na verdade está falando assim: não, aqui a gente é fiel a Deus, aqui não, aqui a gente acredita e aqui não. Então, ou eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia ou não, ou vivo engajado para viver aquilo de fato, ou não. Não tem como a gente negociar algumas coisas, senão a gente deixa de ser cristão. Tem algumas coisas que caracterizam a gente, irmão, são de fato a crença naquilo que está escrito na Bíblia. Não é nem crença essa questão mística, mas a gente é pautado por aqui, é o livro que nos rege. Nós somos o povo do livro, não é? Agora nós somos o povo do livro e conhecemos esse livro. Aqui que está a questão, porque se a gente não conhece esse livro, aí vai ficar difícil, aí a opinião vai no achismo, aí a gente busca opinião de psicólogo, de psiquiatra, de antropólogo e sei lá de quem mais, e a gente vai dando opiniões baseado em informações humanas, critérios humanos. E nós, irmãos cristãos, nós não somos pautados por nada, não é por ciência, não é por psicologia, embora essas coisas de alguma forma contribuem para que a gente entenda
né? Outras coisas mais. Mas o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto é o que a Bíblia diz e acabou. É por ali que a gente vai se pautar, tá certo? Então, duas questões: nós precisamos conhecer a Bíblia, os seus ensinamentos a respeito de tudo que ela ensina, e ela ensina a respeito de tudo que é importante para a vida, tá certo? A Bíblia vai ter ensinamento que é importante para a vida. Se não tem, aí é outra história. Se é uma questão em que, de repente, o que a Bíblia fala de pornografia na internet? Opa, não fala nada. Mas o que a Bíblia fala a respeito de relações sexuais ilícitas? Ah, fala. Então a gente tem um parâmetro para isso. Aí a gente vai ter que atualizar isso. A palavra não é nem atualizar, contextualizar isso com os dias de hoje, com essas realidades. Então é a gente que deve alcançar essa geração. A nossa geração só é alcançada pela nossa geração. Tá certo? Então a gente tem que tratar. Os pastores de 30 anos atrás não tinham que falar a respeito disso. Tanto é que a gente não falava, não é? Quem é que falava dessas questões? E hoje ainda nós sofremos por conta disso, porque a igreja se fechava num quadradozinho e achava que o mundo era ali. Eles viviam ali. Mas aí, irmãos, nossos jovens começaram a ir para faculdades, não é? Nós começamos a ter acesso então à internet de informação. Começaram a ter então essas situações, porque as pessoas vinham. Teve um caso na minha igreja, foi lá um irmão, ele é missionário em um país árabe, não me lembro o país que é, um país árabe aí, ou seja, um país que a lei árabe que vigora, né, a Sharia. E aí, como eu disse para vocês, o árabe pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres, não tem problema, isso, a lei ampara ele. Só que ele falou: irmão, e agora? Porque nós estamos lá com um caso que um irmão lá acho que tinha 2 mulheres, um irmão, ou seja, era um árabe, era um muçulmano, e ele se converteu então ao evangelho. Só que ele tem 2 mulheres, tem filho e era casado tudo com papel legalmente. Aí ele falou: e agora, irmão, o que a gente faz? O que a gente faz? Não responda nada não, porque qualquer resposta sua vai ser precipitada. Qualquer resposta sua agora vai ser pautada na sua realidade aqui. Percebe como tem uns negócios que é complicado para nós? Como que a gente resolve? Aí o irmão sugeriu, né? Manda um embora e é fiel a outra. Mas calma aí. Então a Bíblia ensina isso, porque as 2 eram mulheres dele, desde sempre, as 2. E como que faz agora? Desampara uma com os filhos e joga fora? É isso que a Bíblia ensina? Aí veio a família, 2 famílias. Sim. Mas e aí? Irmãos, é só para mostrar para vocês que nem tudo é tão fácil de se resolver, tá certo? Quando chega essas complicações para nós, como que a gente vai fazer? Aí os cristãos, os alienados, dizem: não, tem que orar para que Deus revele tal coisa. Não, mas a situação lá do casal, irmão, se eu contar cada situação aqui, a gente fica escandalizado. É que são bastidores que muitas vezes as pessoas não sabem, fica no âmbito do ministério, e é bom que fique mesmo, porque nem todos têm maturidade para lidar com algumas coisas, né? E quando a gente vai aconselhar, meu Deus do céu, que coisa terrível, só a graça de Deus. Mas a apologética que a gente está estudando vai propor isso, que a gente pense com categorias bíblicas, que a gente conheça a Bíblia, os seus ensinos, para que a gente possa estar orientando pessoas nas suas angústias. E a gente precisa conhecer também o que as outras pessoas acreditam nas suas profissões de fé, para que a gente inclusive possa estar ajudando elas a pensar se são aquilo mesmo que elas acreditam, que é correto. O que a gente está falando aqui? De conhecimento, de pensamento, de argumento, de raciocínio, de bom senso, de inteligência, não é, irmão? Coisa que a gente acha na fé cristã que é o quê? Que pode ser desprezada, porque fé é fé. Fé despreza essas coisas, mas a fé bíblica não. Essa é a fé dos evangélicos, né? Vocês sabem que Jesus nunca foi evangélico, né? Né, irmão? Vocês sabem que a fé bíblica muitas vezes não tem nada a ver com a fé que nós professamos, que é essa fé de alienação, que é essa fé que Deus resolve tudo, que é essa fé que a oração resolve tudo. E tem casos que não é oração coisa nenhuma, é a faca cega que sobrou na nossa mão para descascar o abacaxi. Você tem alguma pergunta fácil e rápida? Eu só estou recapitulando a aula passada. Bora lá, meu Deus, vocês parecem estar meio espantados. Vamos lá, amados. A aula passada ainda eu disse, para quem assistiu, deveria ter assistido, quem não assistiu tem que assistir para compreender inclusive o que a gente vai passar daqui a pouco. Eu falei na aula passada que citei Atos capítulo de número 20,
Atos capítulo número 19, João capítulo 6, verso 44 e 45. Essas foram as minhas citações para basear o que eu vou afirmar agora e que eu afirmei na aula passada, que é necessário que a igreja cristã evangélica possa estar usando aquilo que Deus estabeleceu para trazer as pessoas a Ele. O que Deus estabeleceu e como, que método que Deus usa para trazer essas pessoas a Ele. Porque muitas pessoas estão na igreja, mas não foram levadas a Cristo. Há uma diferença, uma coisa necessariamente não quer dizer a outra. Ou seja, não é porque as pessoas estão nas igrejas que essas pessoas foram levadas a Cristo, ou trazidas, né, a Cristo. Tá certo, irmão? Porque a Bíblia diz, Deus dizendo em João 6, 44 e 45, a forma que Ele traz. Eu sei que vocês iam conferir na Bíblia, meu Deus do céu. Vocês estão confiando demais no professor, né? Vamos, é claro que é, e muito. João capítulo 6, verso 44, 40, é isso que eu estou incentivando, irmão. Vocês procurem na Bíblia. João 6, verso 44 e 45. Que vocês confiram a Bíblia, que vocês. Oh, que coisa boa, tá vendo? Amados, esse exercício vocês têm que fazer. Não é a Bíblia que a gente está incentivando aqui, que a gente possa estar estudando, conferindo, não é? E provar se quem está falando dentro do contexto também. Tem tudo isso aí. Então o que diz aí, nego, você que está engatilhado? 44 e 45, bora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Olha esse termo, né? Como que Deus, Ele traz as pessoas a Cristo, ou seja, a si, através do ensino, não é? Através da instrução, através do esclarecimento. A fé bíblica, irmãos, é uma fé que pode ser explicada e esclarecida. O Evangelho não é uma religião de mistérios. Tudo foi revelado em uma pessoa. Professor, você falou de Paulo, né? Paulo é 2 anos, é 3 anos. E ele ficou instruindo Em Éfeso, 3 anos. É 10 anos? 3 anos. Ele ficou ensinando 12 pessoas, né? Exato. É a aula passada, né, Ângela? Isso, aula passada. Olha só, então eu disse nessa passagem aí, mostrei no texto bíblico que Paulo, nessa ocasião, em outra ocasião ele ficou 1 ano e meio. Eu acho que o que ele mais tempo ficou foi em Éfeso mesmo, 3 anos. Ele foi lá evangelizar, compartilhar o evangelho, e ele ficou naquela cidade 3 anos instruindo aquele povo. Olha a importância que a Bíblia nos mostra sobre o ensino, a instrução. Nós chamamos de discipulado. Veio lá a pessoa para a igreja, ouviu a mensagem, aceitou a Cristo. Ótimo, glória a Deus. O Espírito Santo convenceu ela no coração dela, né, que Cristo é o Salvador. Louvado seja Deus. Mas isso basta, irmão? Não. Mas não é muitas vezes, a maioria das vezes que acontece nas nossas igrejas? Ganhamos 10 almas para Jesus. Não, tudo bem, as pessoas lá reconheceram naquele momento que Jesus é Salvador, mas não há uma necessidade de que essas pessoas sejam instruídas. Mas não existe isso, professor. Mas a gente está discutindo para que isso Mas haja. estou falando, mas vamos colocar, se você perguntar a todos daqui que tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 25 anos, Há uma não falha existe então. isso, professor. Então nós estamos identificando uma falha. É um grande pecado que nós cometemos. Mas justamente nós estamos nos reunindo aqui para identificar o que está de errado e para que a gente transforme isso. Infelizmente, em muitas ou a maioria das igrejas, não há essa preocupação de você pegar um novo convertido e instruí-lo. Nós não fomos discipulados. Não, a maioria de nós não. Não, a maioria não. Pergunta para quem foi discipulado. Você foi discipulado? Não. Então não é a maioria, todos. Não, eu não posso, não. É assim, Angela, veja bem. Mas a gente tem que falar assim, as igrejas grandes que você está falando, enormes, quantos aceitam Jesus ali? E quantos têm o prazer de ir lá e discipular? Nós podemos falar todos nós aqui, mas todos nós aqui não representamos todos, né? Sim, mas está falando a maioria. Grande parte. Ó, eu não posso falar todos, para eu falar todos eu teria que ser a 4ª pessoa da Trindade, né? Tendo onisciência. Mas, por exemplo, posso dar o exemplo da igreja que eu congrego. Nós estamos em uma preocupação agora, não é certo? O pastor, eu, mais 2 irmãos lá, nós formamos uma equipe lá para que a gente agora possa. A igreja lá é relativamente nova, 2 anos e meio para 3 anos tem a igreja que eu congrego.
Igreja Batista Bethesda, né? Então a nossa preocupação agora é justamente essa. Nós estamos recebendo muitas famílias e irmãos de outras denominações e novos convertidos. Então o que nós estamos pensando agora? Precisamos instruir esse povo, ensinar as coisas básicas da fé, sobre batismo, sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre finanças, inclusive contribuição financeira. São coisas que são não ensinadas e quando são mal ensinadas. Irmãos, o que a gente se depara nos cursos teológicos, nas perguntas que se fazem, são coisas assim que deveria, de pessoas justamente que não são novas convertidas, gente que tem lá seus 10, 15 anos, são obreiros e etc. Perguntas que a gente fala, nossa, olha, deveria já saber isso há muito tempo, são coisas básicas, como eu disse, é prezinho. Aí a gente já identifica que existe mesmo esse déficit, existe mesmo esse pecado, essa negligência enorme sobre instrução, não é? E aí o que nós estamos fazendo? Então a gente vai fazer agora essa questão, todos na igreja que pertencem lá, e os que chegarem, vão ter que passar por essa, é mais ou menos uma classe de discipulado, todos, pode chegar pastor, pode chegar quem for, vai ter que passar por isso. Então a gente viu agora a demanda que tem e a necessidade de instrução, e vamos falar para o povo das coisas básicas. Não é uma proposta de formar teólogos, professores e mestres, não, as coisas básicas, porque a gente entende que todo cristão deve ter as coisas básicas esclarecidas na sua mente. Então assim, infelizmente, a maioria de nós não tem isso, não teve isso, mas olha a importância que Paulo mostra. Então aceitou lá Jesus, um irmão, uma irmã, um novo convertido, pegar essa pessoa, caminhar com ela, não o pastor necessariamente, não um líder necessariamente, não um professor necessariamente, né? Porque a gente sabe que muitas vezes não dá para uma, duas ou meia dúzia de pessoas tomar essa carga para si. A ideia é que a igreja e os irmãos que estão na igreja possam serem amadurecidos pela liderança. Eu não estou exigindo a liderança de fazer esse papel também, mas esse seria, eu acho que o mais adequado, ou seja, professores, líderes, pastores, obreiros, eles estarem edificando a igreja, levando essa igreja à maturidade, e todos os que chegarem forem discipulados, por exemplo, pela pessoa que trouxe essa pessoa. Lá em casa, o que eu já estou agora colocando na cabeça do Mateus, que tem 11 anos. Quem vocês acham, irmãos, lá em casa, agora, que é responsável pelo Davi, que tem 20 e poucos dias? Mateus. Lógico. Ele não é o irmão mais velho? Ué, ele já não tem 11 anos? Ele já não sabe algumas coisas? É claro que eu não vou impor sobre ele, colocar uma carga nele que seja além da sua capacidade. Eu não vou falar, Mateus, agora é o seguinte: o Davi é responsabilidade sua, você tem que trabalhar para comprar fralda, se ele ficar doente você tem que levar no médico. Não é isso? Claro que não, irmãos. Eu não vou colocar uma carga excessiva, né? Mas de alguma maneira ele já tem algumas responsabilidades sobre os irmãos, sobre o irmão mais novo, porque ele é o irmão mais velho. Então na igreja como deveria ser? O irmão mais velho, né? O irmão que tem 11 anos na igreja deveria ser responsável por esse que tem 20 e poucos dias na igreja. Irmão, isso é natural, isso é ensino bíblico, é isso que a gente deveria incentivar. Agora lógico, esse irmão que tem 11 anos na igreja é o Mateus, né? Ele não pode ser responsável totalmente por esse irmão em questões complexas, aí deve chamar o pai ou a mãe, ou seja, os obreiros mais experientes, o pastor. Vocês estão entendendo aqui a metáfora que eu estou tentando trazer para vocês? Então isso deve ser o saudável, isso é o ensinamento bíblico, né, irmão? E a gente infelizmente não tem isso, mas nós deveríamos ser uma congregação de pastores, todos deveriam cuidar de todos, deveria ser uma comunidade terapêutica, porque de fato, irmãos, por mais que você tenha 11 anos e o outro tenha 2 anos no Evangelho, você tem dom e você tem dom, Deus deu dons, distribuir os dons, o Espírito Santo faz isso, ele se encarrega de dar dons. Então esses dons deveriam servir para a edificação mútua da igreja. Não é isso que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14? Quando a gente se reúne, um tem salmo, um tem doutrina, um tem língua, um tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então a nossa reunião deveria ser de edificação mútua, porque todos nós temos dons, todos nós temos um grau de conhecimento, deveríamos ter, e a regra seria, ou normal seria, que quem tem mais tempo deveria ser mais maduro, deveria ter mais conhecimento bíblico, deveria ter mais condições de instruir aquele que tem menos tempo. O tempo denuncia a gente, né? Não faz 20 anos que eu estou na igreja, faz 200 anos que eu sou obreiro,
não sei quantos anos que tem gente que é tão antiga na igreja, não é que participou do dilúvio, mas pisou na lama, que o dilúvio deixou, tão antigo, né? Isso denuncia, irmão. Denuncia, quanto mais tempo nós temos na igreja, mais responsabilidade nós temos sobre aquelas pessoas que estão chegando. Então as pessoas se vangloriam, faz 200 anos que eu sirvo a Deus. Então isso denuncia essa pessoa, quando essa pessoa ela não tem a maturidade equiparada com o tempo que se tem. Tempo de casa não quer dizer nada, ela na verdade é contra nós. Faz 17 anos que eu estudo a Bíblia sistematicamente. O que isso traz para mim? Isso traz para mim um peso de responsabilidade muito maior, porque quando eu não tenho a clareza de alguma coisa para explicar para vocês, mas irmão, você tem 17 anos de estudo a Bíblia, você não sabe isso? Nossa, é mesmo, ó, tá vendo? Então eu que queria me vangloriar que faz quase 2 décadas que estudo a Bíblia, agora sou humilhado, não é? O que diz Hebreus capítulo de número 5, verso de número 12, acho que é 12 e 13, e a gente vai para os comerciais depois disso. Hebreus, capítulo de número 5, versículo acho que é 12 e 13. Hebreus lá no finalzinho, né, irmãos? Da Bíblia. Vai lá em Apocalipse, que é o final, dá uma ré na sexta esquina, eu acho que está. Capítulo 5 de Hebreus, né? Verso de número, acho que é 12 e 13. Deixa eu conferir aqui para fazer a leitura. 12, 13 e 14. Pode ler, irmão Top. Capítulo 5 de Hebreus, verso 12, 13 e 14. Quem pode ler? Um de cada vez, todo mundo junto assim, dá confusão. 12, 13 e 14. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. O que o autor de Hebreus está falando? O tempo denuncia a nossa imaturidade quando nós não somos maduros pelo tempo, que isso é natural, irmãos. O que se espera de uma pessoa que tenha 60 anos de idade? Que essa pessoa ela tenha maturidade para lidar com certas questões da vida, questões emocionais, não é? Questões, por exemplo, que um adolescente teria dificuldade. Não se espera que é por isso que a gente não cobra de um adolescente de 12, 13, 14 anos e a gente exige que ele tenha o mesmo comportamento de um adulto. Não tem como. Eu não estou falando que a gente não vai trabalhar para que esse adolescente ele vá criando, né, essa maturidade, mas não se exige. Agora, é normal que uma pessoa de 60 anos não se comporte como adolescente, mas isso, irmão, em todos os casos. O que tem de gente com cabelo branco ou com barba branca, que é infantil, que é cheio de dodói emocional, que não sabe lidar com as questões emocionais, com gente que é mal resolvida na vida, não é fácil, não é brincadeira. Alguém disse assim, não, cabelo branco é sinal de experiência, é sinal de velhice, nem sempre é sinal de experiência. A barbinha branca aqui já está denunciando que eu estou assim, não estou descendo a ladeira, mas né? A gente está partindo aí para uma outra etapa de vida. Então, espera-se uma pessoa de 40 anos como eu, que não tem dificuldade, uma pessoa que está começando a vida, por exemplo, de 18 anos. Então, o tempo denuncia, o tempo fala sim muita coisa. Então, se nós estamos tempos na igreja, cada ano que passa vai denunciando quando a gente não vai criando essa maturidade, quando a gente não vai crescendo na graça, na fé, quando a gente no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, quando a gente não vai entendendo as questões da Bíblia, vão tornando clara para nós e a gente vai lidando com as dificuldades da vida e da fé. Então o tempo denuncia. E se eu sou obreiro? Piorou, porque o obreiro na Bíblia é tido como aquele irmão maduro, irmão pronto para lidar com as questões complicadas. E, infelizmente a gente percebe que muitas vezes os obreiros é que são, em muitas congregações, o fator causal de pendenga, de problema, de fermentação, de fofoca, não é?
de tratamento que não deveria ter, de maus exemplos, maus testemunhos. A gente vê muitas vezes lá um líder que é a causa de muitos problemas na igreja. Meu Deus, isso está errado. A Bíblia denuncia isso. Isso está errado. Então nós precisamos, irmãos, ser maduros e crescermos. E isso é um processo que a gente tem que ir crescendo. A vida espiritual não há neutralidade. Ou a gente cresce em Cristo, ou a gente regride em Cristo. Um dos dois. Não dá para chegar no estádio e falar, não, aqui está tudo certo, vou ficar por aqui mesmo, que está muito bom. Ou a gente cresce em Cristo, ou a gente amadurece, ou a gente cresce no conhecimento da palavra de Deus, ou a gente regride. Não é, irmão? Então não tem assim neutralidade, não tem como. Vida espiritual, ou vai para o céu, ou vocês sabem. Não, eu não falei isso, eu só. Vamos lá, irmão, para os nossos comerciais.